Bem-vindo ao planeta Terra, seu assento na primeira fila para 4.500 anos de maravilhas impressionantes. Nos próximos minutos, vamos atravessar 6 continentes onde o nascer do sol beija as pedras eternas de Stonehenge. Remos deslizam sob o calcário esculpido em forma de dragão no Vietnã. E a meia-noite ilumina a infame porta do inferno no Turcomenistão. Você mergulhará em catedrais subaquáticas, percorrerá cidades em cavernas, escalará picos que perfuram o céu e vagará por castelos que inspiraram nossos contos de fadas favoritos. Tudo isso enquanto conhece as pessoas nas lendas que mantêm sua magia viva. Cada parada revela dicas internas para que sua lista de desejos praticamente se escreva sozinha. E cada quadro aparece em nítido 4K, desafiando você a piscar. Sentindo aquela vontade de viajar? Dê um like, inscreva-se e ative o sino agora, porque o mundo é mais selvagem, mais vasto e muito mais mágico do que qualquer algoritmo ousa mostrar. Aqui está um desafio de viagem pelo mundo. Deixe sua resposta nos comentários. As respostas serão reveladas no final do vídeo. Fique ligado. Qual porta do inferno tem queimado continuamente desde 1971? Vamos mergulhar na nossa primeira maravilha e ver o mundo ganhar vida. Stonehenge, Inglaterra. Stonehenge ergue-se da planície gramada de Wiltshire como um anel pré-histórico de monólitos cuidadosamente alinhados com os solstícios. Ereitos há cerca de 4.500 anos, algumas pedras Sarsen pesam 25 toneladas e foram transportadas por construtores neolíticos com trenós, cordas e balsas de rio. Arqueólogos debatem seu propósito: observatório celestial, templo funerário ou local de encontro comunitário. Visite ao amanhecer, para ver os raios de sol perfurarem a névoa matinal e iluminarem as antigas gravuras, compartilhando o momento com druidas modernos em reverência silenciosa. Cercado por túmulos e terras agrícolas ondulantes, Stonehenge parece um relógio cósmico que marca o tempo além da medida humana, lembrando aos viajantes a engenhosidade, o ritual e o mistério que perduram através dos milênios. Guias de áudio e reconstruções em realidade aumentada enriquecem a experiência do visitante sem perturbar a atmosfera solene do monumento.
Parque Nacional de Banff, Canadá. Estabelecido em 1885, Banff guarda um reino de lagos de safira, picos cobertos de gelo e vida selvagem vagando livremente pelas montanhas rochosas de Alberta. Lake Louise, Moraine e Peito brilham sob geleiras suspensas. Seus tons turquesa nascem da farinha de rocha suspensa. Caminhantes de verão atravessam prados de flores silvestres em direção a casas de chá escondidas. Aventureiros de inverno esquiam na neve fofa em Sunshine Village e nos resorts de Lake Louise. Alces, cabras montesas e esquivos ursos pardos atravessam grandes florestas que brilham douradas a cada outono e nas primeiras nevascas. Os indígenas Stoney Nakoda o reverenciam esses vales, compartilhando histórias de criação durante passeios de canoa ao longo do rio Bow. Dirigir pela Icefields Parkway revela cachoeiras, rios turquesa e o acessível glaciar Athabasca. Banff une geologia, ecologia e cultura na experiência verdadeiramente icônica de natureza selvagem do Canadá. Skogafoss, Islândia. Skogafoss troveja 60 metros sobre penhascos de basalto, onde o rio Skog encontra as planícies do sul da Islândia, gerando uma névoa perpétua que frequentemente acende arco-íris duplos sob a luz brilhante do sol. A lenda diz que o colonizador viking, Thrazi, escondeu um baú de tesouro atrás das cataratas. Os locais recuperaram seu anel, agora exibido no Museu Skogar, mas o ouro permanece. Uma escadaria de 527 degraus sobe até a borda para vistas panorâmicas sobre a costa de areia preta e pastagens pontilhadas com cavalos islandeses. O sol da meia-noite de verão banha o spray em luz de cobre. O inverno transforma a cascata em arcos de gelo cintilantes sob as auroras boreais. Localizada diretamente na Rota 1, Skogafoss ancoram a trilha para Finnvörðuháls, passando entre os vulcões Eyjafjallajökull e Mýrdalsjökull, incorporando o poder bruto e o encanto mítico da Islândia para os aventureiros que exploram geleiras. Dolomitas, Itália. As Dolomitas do Nordeste da Itália erguem-se como catedrais irregulares. Seus picos de calcário pálido nasceram de antigos recifes de coral há 250 milhões de anos. O status de Unesco protege pináculos dramáticos, paredes verticais e prados alpinos floridos repletos de marmotas. Relíquias da Primeira Guerra Mundial aderem a saliências rochosas, túneis, trincheiras e escadas de ferro que evoluíram para as atuais rotas de via ferrata. Caminhantes de verão enfrentam a Alta Via 1, parando em refúgios para strudel e expresso. O inverno transforma Cortina d'Ampezzo e o circuito Sella Honda em um paraíso para esquiadores. Aldeias latinas preservam uma antiga língua românica, celeiros de madeira e robustos bolinhos salpicados. Ao pôr do sol, em Rosadera acende os penhascos em um rosa rosado, recompensando os fotógrafos com uma alquimia alpina inesquecível. Trilhas de raquetes de neve serpenteiam por florestas silenciosas.
Velho Homem de Storr, Escócia. Elevando-se 50 metros acima da Trotternish Ridge em Skye, este pináculo de basalto foi esculpido por deslizamentos de terra desencadeados após antiga atividade vulcânica. Sua silhueta assustadora fica de sentinela acima do Loch Fada, muitas vezes envolta pelas brumas do Atlântico Norte que acendem lendas celtas de gigantes transformados em pedra. Uma trilha bem marcada sobe por bétulas, tojo e urze, recompensando os caminhantes com vistas amplas em direção às montanhas Cuillin e às Hébridas exteriores. O nascer do sol pinta as rochas de dourado e os mares de turquesa. A geada de inverno cobre os penhascos, amplificando seu drama austero. Clãs gaélicos consideravam o Storr um solo sagrado, colocando montes de pedras e pastoreando ovelhas resistentes nas proximidades. Hoje, fotógrafos, alpinistas e sonhadores buscam sua atmosfera misteriosa e de outro mundo enquanto cotovias cantam pela charneca aberta. Praia Negra, Islândia. Reynisfjara desenrola a areia de basalto preto azulado ao lado das ondas rugidoras do Atlântico na costa sul da Islândia, em frente ao promontório rochoso de Dyrhólaey. Penhascos de basalto colunar assemelham-se a enormes órgãos de tubos e pilhas de mar ao largo. Reynisdrangar. Dizem ser trolls petrificados pelo nascer do sol. Perfuram as ondas enevoadas. Papagaios do mar nidificam no verão ao longo de saliências gramadas, adicionando toques de cor à paleta monocromática. Os visitantes devem prestar atenção às poderosas ondas traiçoeiras e manter uma distância segura da surf turbulenta. A luz da manhã cedo desenha destaques prateados na areia molhada. Tempestades de inverno esculpem novos padrões durante a noite. Da praia, você pode vislumbrar a geleira Myrdalsjökull surgindo no interior. O contraste surreal de grãos de obsidiana, espuma espumosa e lendas míticas de Reynisfjara epitomiza a união da Islândia de fogo vulcânico e mar gelado, moldada pelo vulcanismo. Milford Sound, Nova Zelândia. No interior do Parque Nacional de Fiordland, o Milford Sound, esculpido por geleiras, canaliza águas esmeraldas sob penhascos que se elevam 1.200 metros, coroado pela icônica pirâmide do Pico Mitre. Chuvas de até 7 metros anualmente alimentam cachoeiras temporárias, enquanto cascatas permanentes como Stirling Falls despencam diretamente no fiord. Golfinhos nariz de garrafa, focas e pinguins de Fiordland patrulham em enseadas abrigadas, e vagalumes brilham em grutas próximas. A lenda maori diz que o semideus Tutankhamon esculpiu o fiord com seu formão, criando Te Waipunnamu, o lugar da Pedra Verde. Visitantes navegam ou andam de caiaque em águas lisas como espelho, maravilhando-se com os reflexos da floresta tropical e das nuvens. O clima muda a cada hora, pintando luz dramática nas paredes de granito íngremes e conferindo a Milford Sound uma grandeza etérea e sempre mutável em meio a um silêncio primitivo e assombroso. Masai Mara, Quênia.
Cobrindo 1.510 km², a reserva Masai Mara ancora a extensão norte do Serengeti. Planícies pontilhadas de acácias abrigam os Big Five: leão, elefante, búfalo, leopardo, rinoceronte, além de guepardos, hienas e mais de 470 espécies de aves. Entre julho e outubro, a grande migração atravessa o rio Mara repleto de crocodilos. Gnus saltam através da espuma e das mandíbulas em uma luta atemporal. Pastores seminômades Maasai cuidam destas pastagens, recebendo os visitantes com danças de salto, trabalhos em contas vívidas e histórias sobre gado. Safaris de balão ao nascer do sol revelam poços de hipopótamos, montes de cupins e horizontes dourados. Conservações geridas pela comunidade protegem as fronteiras do parque, equilibrando direitos de pastagem com corredores de vida selvagem e direcionando a receita do turismo para escolas e clínicas, garantindo que esta savana icônica prospere por gerações. Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie, China. As 3.000 colunas de arenito de quartzo de Zhangjiajie, muitas ultrapassando 200 metros, erguem-se para o céu como sentinelas de pedra envoltas em névoa ondulante. Esses pináculos listados pela Unesco inspiraram as montanhas Aleluia flutuantes em Avatar. Passarelas de vidro aderem às bordas dos penhascos, e o elevador Bailong de 326 metros, o elevador ao ar livre mais alto do mundo, leva os visitantes a plataformas panorâmicas. Os indígenas Tudia tecem lendas de espíritos das montanhas em canções folclóricas apresentadas em fogueiras noturnas. Caminhe pelo Golden Whip Stream, sob vinhas guardadas por macacos, ou atravesse a ponte de vidro de Zhangjiajie, que atravessa um desfiladeiro de tirar o fôlego. A primavera traz flores de pessegueiro. O outono acende a folhagem em carmesim contra os pinheiros esmeralda. A fusão do Parque de Geologia Vertiginosa, biodiversidade subtropical e cultura viva cria uma paisagem de sonho onde a fantasia parece totalmente real. Olho da Terra, Croácia. Perto da aldeia dálmata de Cetina, o Olho da Terra, também chamado Ivor Satan, olha para o céu, como uma nascente kárstica circular que mergulha 160 metros na crosta de calcário. A água turquesa emoldurada por penhascos de mármore e arbustos perenes assemelha-se a uma íris cintilando entre montanhas e o céu mediterrâneo. Fraturas tectônicas e milênios de dissolução canalizam rios subterrâneos para cima, seus fluxos aumentando após as chuvas de outono e diminuindo até uma quietude vítrea no calor do verão. A reserva protegida abriga orquídeas endêmicas, camurças dos Balcãs e tímidas lontras eurasiáticas. Decks de madeira e caminhos de pedra oferecem pontos de vista seguros sobre esta maravilha geológica. A lenda local afirma que a nascente é a lágrima de uma estrela caída, nutrindo para sempre o interior escondido da Croácia com vida cristalina. Cataratas do Niágara. As cataratas do Niágara rugem ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, com 3 grandes quedas: Horseshoe, American e Bridal Veil, mergulhando 51 metros no desfiladeiro do Niágara.
Os povos indígenas consideravam as águas turbulentas como um portal espiritual, muito antes dos pioneiros hidrelétricos aproveitarem seu poder em 1895 para iluminar cidades próximas. Hoje, os barcos Made of the Mist avançam na névoa giratória, onde arco-íris perpétuos brilham, enquanto a iluminação noturna pinta cortinas de seda coloridas. O verão exibe margens de rio verdejantes e um volume estrondoso. O inverno coroa a borda com esculturas de gelo cintilantes. Trilhas cênicas, voos de helicóptero e o deck da Caverna dos Ventos oferecem diferentes perspectivas deste teatro natural atemporal, cujo rugido ensurdecedor ainda humilha os visitantes modernos, ecoando através das fronteiras dia e noite. Caverna Son Doong, Vietnã. Descoberta pelo agricultor local Ho Kan e mapeada por espeleólogos britânicos em 2009, Son Doong se estende por mais de 5 quilômetros sob o Parque Nacional Phong Nha-Ke-Bang, abrigando a maior câmara conhecida do planeta, tão alta que um Boeing 747 poderia voar através dela. Tetos de calcário a 200 metros de altura pingam estalactites de calcita em piscinas esmeralda, alimentadas por um rio subterrâneo. 2 dolinas. Svalbard, Noruega. Entre a Noruega continental e o Polo Norte, o arquipélago ártico de Svalbard abrange geleiras, fiordes e tundra acidentada de 74 a 81 graus norte. Longyearbyen, a cidade mais ao norte do mundo, abriga laboratórios de pesquisa, casas coloridas e um cofre de sementes que preserva culturas globais. O sol da meia-noite do verão banha as montanhas com uma luz âmbar interminável, enquanto a noite polar do inverno revela auroras dançantes em céus negros como carvão. Ursos polares vagam pelo gelo marinho, morsas descansam em praias de seixos e renas selvagens pastam em planícies salpicadas de flores. Trilhas de snowmobile levam a assentamentos de mineração soviéticos abandonados, congelados no tempo. Regulamentos ambientais rigorosos protegem ecossistemas frágeis, exigindo que os visitantes carreguem rifles para segurança contra ursos, mas não deixem rastros. Svalbard incorpora a natureza selvagem de fronteira, o esforço científico e a beleza polar austera sob o silêncio ártico. Capadócia, Turquia. No planalto elevado da Anatólia, o suave tufo vulcânico da Capadócia erodiu em vales ondulados e chaminés de fadas coloridas de pêssego, ocre e rosa. Cidades subterrâneas como Derinkuyu mergulham a 8 níveis de profundidade, abrigando milhares de pessoas de invasões persas, árabes e mongóis. Acima do solo, igrejas esculpidas na rocha do século X exibem afrescos de azuis e dourados vívidos, preservados pelo ar seco. Voos de balão ao amanhecer flutuam silenciosamente sobre vinhedos, pomares de damasco e pombais esculpidos em penhascos, oferecendo vistas aéreas do terreno de outro mundo do Parque Nacional de Goreme.
Hotéis boutique em cavernas combinam conforto moderno com pedra antiga, enquanto oleiros em Havanos moldam argila vermelha de Kizilmak em rodas movidas a pé. Trilhas de caminhada serpenteiam por pináculos em forma de cogumelo, mosteiros escondidos e arbustos de sálvia perfumada, revelando camadas de resiliência e criatividade humana. Marmolada, Itália. Apelidada de Rainha das Dolomitas, a Marmolada eleva-se a 3.343 metros, encabeçando a cadeia de calcário do nordeste da Itália listada pela Unesco. Sua face sul brilha em cinza claro, enquanto o norte abriga a única grande geleira do maciço, alimentando o lago turquesa Fedaia abaixo. Durante a Primeira Guerra Mundial, tropas austríacas e italianas escavaram uma cidade de gelo de túneis dentro do glaciar. Restos de quartéis permanecem congelados no tempo. Hoje, teleféricos sobem de Malga Chapela para terraços panorâmicos, onde alpinistas começam travessias de glaciar e rotas de via ferrata. Esquiadores esculpem a famosa descida La Bellonesse a cada inverno. Ao pôr do sol, o fenômeno de Enrossadira banha os penhascos de Marmolada em uma luz rosada. Um espetáculo natural que celebra a grandeza alpina e a memória histórica para montanhistas, historiadores e sonhadores inspirados. Cueva del Guácharo, Venezuela. Escondida dentro do Parque Nacional Guácharo, envolto em nuvens, esta caverna de calcário se estende por mais de 4 quilômetros nos Andes Orientais. O naturalista alemão Alexander von Humboldt nomeou-a em 1799 em homenagem aos pássaros noturnos de óleo cujos gritos assustadores preenchem a escuridão enquanto navegam por ecolocalização. Passarelas guiadas revelam câmaras imponentes adornadas com estalactites, cortinas de pedra calcária e rios subterrâneos cintilando sob iluminação sutil. Além da rota turística, espeleólogos entram no Salão do Silêncio, onde colônias de morcegos repousam sem serem perturbadas. Do lado de fora, florestas úmidas abrigam orquídeas, bromélias e macacos búdios. Declarado o primeiro monumento nacional da Venezuela em 1949 e mais tarde premiado com o status de reserva da biosfera pela Unesco, a Cueva del Guácharo conserva um ecossistema único que mistura geologia, biologia e orgulho cultural para as futuras gerações. Mont Saint-Michel, França. Erguendo-se das planícies de maré da Normandia, esta ilha de granito abriga uma abadia beneditina do século XI, coroando ruas medievais espiraladas, protegidas por robustas muralhas. Duas vezes por dia, algumas das marés mais altas da Europa atravessam bancos de areia, transformando a estrada em um fosso aquático e isolando a vila como uma visão de lenda arturiana. Peregrinos sobem por vielas estreitas ladeadas por casas de madeira para chegar aos claustros com vista para a baía cintilante. Dentro, abóbadas góticas ecoam com cantos gregorianos e a luz de velas trêmula através dos vitrais. Estalagens locais servem omeletes fofas e cordeiro de prado salgado temperado com ervas marítimas.
Listada pela Unesco desde 1979, Mont Saint-Michel exemplifica devoção monástica, maestria arquitetônica e coexistência harmoniosa entre a humanidade, o mar em constante mudança e a pedra inflexível que continua a inspirar peregrinos e sonhadores. Scheffler Ridge, Suíça. Culminando a 1925 metros nos Alpes de Appenzell, Scheffler recompensa os caminhantes com espinhas de calcário afiadas emoldurando o lago Seealpsee e vales verdes cobertos de chalés. Um teleférico até Ebenalp e um curto túnel ao lado do penhasco levam a Aescher Guesthouse, situada sob uma rocha saliente. A partir daí, as curvas em zigue-zague sobem por prados de flores silvestres, zumbindo com borboletas alpinas até o cume panorâmico da crista. O nascer do sol ilumina Sentes, e os picos distantes de Glearnish em ouro derretido. As nuvens frequentemente giram abaixo como um oceano. Parte do Geoparque da Unesco Sardona, a crista demonstra a sobreposição tectônica onde rochas antigas estão sobre camadas mais jovens. No outono, cabras montesas pastando se destacam contra céus avermelhados enquanto sinos de vaca ressoam, sublinhando a harmoniosa mistura da geologia e cultura pastoral da Suíça em todas as estações. Shiprock, Novo México, Iowa. Elevando-se 482 metros acima do deserto alto, Shiprock é a garganta vulcânica exposta de um antigo estratovulcão. Sua espiral basáltica irregular é visível a 80 quilômetros através da nação Navajo. Chamado Tsebitaai, rocha com asas, a tradição diz que um pássaro colossal levou os ancestrais para a segurança antes de se transformar em pedra. Diques radiantes se estendem como barbatanas marcando o caminho do magma através do sedimento circundante. O pico permanece sagrado. Escalar é proibido, preservando a santidade espiritual e a geologia frágil. Fotógrafos preferem o amanhecer e o entardecer, quando a luz laranja ilumina as paredes negras contra o céu índigo. Geólogos estudam juntas colunares e processos de erosão, enquanto viajantes contemplam histórias culturais e o poder vulcânico convergindo neste marco dramático do Sudoeste, que hoje vigia horizontes desérticos atemporais. Cratera de gás de Darvaza, Turquemenistão. No deserto de Karakum, no Turcomenistão, uma dolina de 70 metros de largura apelidada de A Porta do Inferno queima desde 1971, quando engenheiros soviéticos perfuraram um bolsão de gás natural e incendiaram o metano que escapava, esperando uma breve chama. Em vez disso, chamas rugindo continuam décadas depois, lançando luz dourada sobre as dunas circundantes sob céus estrelados. Turistas acampam ao longo da borda, sentindo o calor radiante e ouvindo os sons estranhos de motores a jato dos respiradouros borbulhantes. A cratera simboliza tanto o erro de cálculo tecnológico quanto as reservas voláteis de energia da Terra. Cientistas monitoram os dados de emissão enquanto o governo debate extinguir o inferno por razões ambientais. Até então,
A chama perpétua de Darvaza oferece um vislumbre inesquecível das entranhas ardentes do planeta e das consequências não intencionais da humanidade, brilhando contra um deserto silencioso. Vulcão Mel, Islândia. Elevando-se 812 metros em meio às remotas terras altas do sul da Islândia, o vulcão Mel coroa desertos de areia negra e línguas de geleira dentro do vasto Parque Nacional Vatnajökull. No verão, suas encostas cônicas são cobertas de verde musgoso, contrastando com as planícies vulcânicas abaixo, enquanto campos de neve persistentes alimentam riachos de água de degelo entrelaçados. Acessível apenas por trilhas para veículos 4x4 de alta suspensão, a jornada atravessa fluxos de lava de séculos e serpenteia sob penhascos de obsidiana antes de revelar a simetria perfeita do vulcão contra o céu infinito. Embora oficialmente dormente, monitores sísmicos próximos ainda rastreiam leves tremores, lembrando os visitantes do manto inquieto da Islândia. Os fotógrafos preferem o nascer do sol, quando a luz dourada ilumina o musgo esmeralda e as asas de corvo se destacam no contorno da cratera, capturando uma fusão surreal de isolamento, cor e poder primordial que ecoa na brisa silenciosa. Caverna de Lurai, Virgínia, EUA. Descoberta em 1878 sob o Vale de Shenandoah, na Virgínia, a caverna de Lurai se estende por 64 hectares de salões de calcário, adornados com estalactites translúcidas e colunas imponentes. As cortinas do poderoso Saracen's Tent e os espelhos d'água do Dream Lake criam ilusões de outro mundo, realçadas por uma iluminação habilidosa. Ponto central único. O grande órgão de estalactites bate malhos com pontas de borracha contra formações de calcita ressonantes, enchendo as câmaras com hinos assombrosos. Caminhos guiados revelam artefatos pré-históricos, ossos de ursos da Era do Gelo e delicados canudos de calcita que crescem 1 milímetro a cada século. Temperaturas constantes de 13 graus Celsius preservam a pedra de fluxo cristalina e protegem raros anfípodes cegos em riachos subterrâneos. Facilmente acessível perto de Skyline Drive, Lurai combina espetáculo geológico, engenhosidade musical e patrimônio cultural na caverna mais celebrada da América, atraindo visitantes de todos os continentes. Vatnajökull, Islândia. Cobrindo quase 8.000 km², a calota de gelo Vatnajökull coroa o sudeste da Islândia com campos cintilantes de gelo azul antigo, cobrindo vulcões ativos como Grímsvötn e Bardarbunga. Glaciares de saída mergulham por vales de basalto, desprendendo icebergs luminosos na lagoa Jökulsárlón, onde focas curiosas se entrelaçam entre fragmentos semelhantes a diamantes. Expedições de inverno exploram cavernas de gelo safira, esculpidas a cada ano por rios de água derretida, enquanto caminhantes de verão sobem de snowmobile até cumes panorâmicos acima das nuvens.
Erupções subglaciais derretem repetidamente túneis que inundam planícies de lavagem, demonstrando o constante duelo da ilha entre fogo e gelo. Musgo resistente e saxifraga rasteira rosa colonizam a morena recém-exposta, ilustrando a rápida sucessão ecológica. Vatnajökull incorpora o coração elemental da Islândia, unindo geologia bruta, biosferas frágeis e aventura épica para exploradores. Goblins de Pedra, Estados Unidos. No remoto Parque Estadual do Vale dos Goblins, em Utah, milhares de hoodooos bulbosos, apelidados de Goblins de Pedra, lotam uma bacia ensolarada de arenito vermelho ferrugem entrada. Vento, chuva e antigos mares interiores esculpiram essas formas caprichosas ao longo de 170 milhões de anos, deixando torres baixas equilibradas em pedestais frágeis e passagens labirínticas que convidam a uma exploração lúdica. O silêncio do vale é quebrado apenas por corvos e uma brisa persistente do deserto, realçando sua atmosfera de outro mundo, reminiscente de uma paisagem marciana. Painéis de petróglifos e trilhas de dinossauros nas proximidades testemunham a presença de habitantes anteriores que vagaram por esta extensão árida. Os observadores de estrelas apreciam os céus cristalinos designados como nível ouro pela Associação Internacional de Céus Escuros. Famílias e fotógrafos vagam entre os goblins, descobrindo perspectivas sempre mutáveis ao nascer e pôr do sol sob o vasto silêncio do deserto. Santorini, Grécia. Empoleirada no topo de uma caldeira vulcânica submersa, Santorini encanta com vilas em forma de cubo de açúcar que descem por penhascos carmesim em direção ao cobalto do Egeu. A catastrófica erupção minoica por volta de 1600 antes da Era Comum moldou sua costa em forma de crescente e talvez inspirou mitos de Atlântida. Casas caiadas, igrejas de cúpulas azuis e vielas labirínticas em Oia e Fira emolduram pores do sol lendários que inflamam o céu e o mar. Praias multicoloridas de pedra pomes preta, vermelha e branca ilustram a diversidade vulcânica, enquanto os afrescos da Idade do Bronze congelados em cinzas de Akrotiri revelam a vida avançada dos Ciclades. Vinhedos em terraços enraizados em lava porosa produzem vinhos assórtico frescos, resfriados pelas brisas do mar. Burros ainda negociam caminhos íngremes, e catamarãs deslizam pelas águas da caldeira, oferecendo vistas panorâmicas de ilhotas fumegantes no meio do mar e o encanto atemporal do Mediterrâneo, aguardando sonhadores com câmeras e curiosidades sempre. Ilhasline, Kiribati. Espalhadas por 2.350 quilômetros do Pacífico Equatorial, as remotas ilhas Laina de Kiribati compreendem 11 atóis de coral e ilhas baixas que atravessam ambos os hemisférios e a linha internacional de data. Kiritimati, o maior atol do mundo em área terrestre, abriga colônias de aves marinhas com milhões de indivíduos e áreas produtivas para a pesca de bonefish dentro de sua vasta lagoa. Palmeiras de coco margeiam águas rasas turquesa, onde arraias manta deslizam sobre jardins de corais vibrantes não afetados pelo turismo.
a precipitação anual varia dramaticamente. O exuberante Tabuaeran vê chuvas tropicais enquanto o árido Teraina depende de reservatórios de água da chuva. Antigas instalações militares britânicas e americanas deixaram pistas de pouso fantasmagóricas e mastros de rádio enferrujados entre vilarejos micronésios que praticam rituais de pesca comunitária. A elevação do nível do mar ameaça as frágeis linhas costeiras, mas as comunidades protegem canções ancestrais, a tecelagem de pandanos e os laços com os ritmos do oceano. Passo Gial, Itália. Torcendo a 2.236 metros através das Dolomitas, o Passo Gial revela vistas cinematográficas de torres de calcário recortadas, circos glaciais e prados alpinos pontilhados com cabanas rústicas de malje. Nove curvas fechadas sobem de selva de Cadore, recompensando ciclistas e turistas motorizados com panoramas amplos sobre o Vale Ampezzo e picos icônicos como Tofana e Monte Pelmo. O verão cobre as encostas com Edelweiss e Genciana, enquanto os laríceos de outono brilham dourados contra os penhascos pálidos. No inverno, praticantes de raquetes de neve e esquiadores de fundo deslizam por trilhas preparadas que seguem as linhas de frente da Primeira Guerra Mundial, onde as tropas italianas acampavam. A fotografia do nascer do sol captura tons de rosa e vermelho acendendo pináculos escarpados. Ao anoitecer, céus repletos de estrelas se arqueiam sobre pastagens tranquilas, confirmando o status do Passo Gial como uma lenda das Dolomitas para aventureiros. Bagan, Myanmar. Espalhada por uma curva do rio Ayeyarwady, Bagan exibe mais de 2.200 estupas de tijolos, templos e mosteiros erguidos entre os séculos 9 e 13 pelos reis de Pagan. O nascer do sol levanta a névoa para revelar pináculos dourados, perfurando o céu âmbar, enquanto o crepúsculo banha pagodes como Ananda, Damayangi e Shwezigon em ouro derretido. Balões de ar quente flutuam acima durante a estação fria, oferecendo vistas aéreas de santuários intermináveis emoldurados por campos verdes de amendoim e palmeiras de toddy. Carroças e bicicletas elétricas percorrem caminhos arenosos onde monges de vestes carmesim coletam esmolas. A restauração contínua após o terremoto de 2016 equilibra a resiliência sísmica com o artesanato tradicional. Designada pela Unesco em 2019, Bagan continua sendo uma paisagem espiritual viva, onde sinos tocam, incenso se enrola e a história sussurra através de planícies atemporais. Castelo de Neuschwanstein, Alemanha. Elevando-se acima das florestas bávaras perto de Füssen, as torres prateadas e os telhados íngremes de Neuschwanstein incorporam a visão romântica do rei Ludwig II, inspirada pela ópera wagneriana. A construção começou em 1869 sobre ruínas medievais, integrando estrutura de aço, aquecimento central e sanitários com descarga, atrás de fachadas pseudo-medievais. No interior, murais retratam Tristão, Lohengrin e Siegfried, em meio a colunas douradas e pisos de mosaico.
A cúpula bizantina do Salão do Trono e o teto de cedro do Salão dos Cantores surpreendem os grupos de turistas que entram por túneis escavados na rocha. A ponte Marienbrück atravessa um desfiladeiro profundo, oferecendo vistas espetaculares do castelo refletido nas águas tranquilas do Alpsee. Alpes cobertos de neve, folhagem de outono ou flores silvestres de verão, cada um emoldura diferentes humores de conto de fadas, consolidando Neuschwanstein como o marco mais fotografado da Alemanha e a musa arquitetônica da Disney para sonhadores em todo o mundo hoje. Parque Nacional Los Glaciares, Argentina. A vasta natureza selvagem da Patagônia protege 7.269 km² de pináculos de granito, lagos turquesa e 47 imponentes campos de gelo que fluem da calota de gelo patagônica austral. A geleira Perito Moreno avança diariamente, rachando estrondosamente enquanto torres azuis se desprendem no lago argentino, enquanto passeios de barcos serpenteiam entre icebergs flutuantes. Ao norte, o maciço Fitzroy desafia alpinistas ao longo de faces de riolito íngremes que se erguem acima de florestas de lenga ardendo com vermelhos de outono. Condores andinos planam nas térmicas. Guanacos pastam nas estepes ventosas, e pumas esquivos rondam as morenas rochosas. Estabelecido em 1937 e listado pela Unesco em 1981, o parque oferece trilhas icônicas como Laguna de los Tres e o Mirante Cerro Torre, recompensando os caminhantes com reflexos de picos dentados espelhados em águas cristalinas sob vastos céus da Patagônia. Baía de Halong, Vietnã. Emergindo como joias de jade do Golfo de Tonkin, a Baía de Halong se estende por 1.553 km², pontilhada com mais de 1.900 karstes e ilhotas de calcário esculpidos por eras de chuva e maré. A lenda diz que dragões deixaram cair ilhas de esmeralda para proteger a costa do Vietnã de invasões, e a névoa matinal ainda se enrola em torno de torres em forma de dentes como fumaça flutuante. Grutas escondidas, Song Sot, Chien Keng, exibem lustres de estalactites, enquanto vilas flutuantes cuidam de fazendas de pérolas e pescam lulas frescas à noite. Barcos de junco içam velas carmesim, deslizando sobre águas espelhadas que refletem o céu e o penhasco. O status de Unesco protege esta dança poética de água, rocha e luz, convidando caiaquistas, fotógrafos e sonhadores a flutuar por templos naturais de pedra. A culinária local inclui bolinhos de camarão e café. Monte Everest. Monte Everest, Sagarmatha para os nepaleses e Chomolungma para os tibetanos. Ergue-se a 8.848 metros e 86 centímetros acima do nível do mar, dominando o cume do Himalaia. Os alpinistas que seguem a rota do Colo Sul sobem cascatas de gelo, bordas com pouco oxigênio e o balcão antes de enfrentar a aresta afiada do sudeste em direção a um cume frequentemente açoitado por ventos da corrente de jato. Guias Sherpa estendem escadas sobre fendas,
carregam cargas e recitam bênçãos de divindades da montanha no mosteiro de Ten Bosch, no caminho. Desde o triunfo de Hillary e Norgay em 1953, mais de 6.000 sucessos no cume contrastam com solenes memoriais ao longo da rota. O nascer do sol do topo revela Makalu, Lhotse e oceanos de nuvens sem fim, afirmando a curvatura da Terra e a indomável fascinação da humanidade por escalar o teto do mundo em busca de glória e reflexão pessoal. Rochas Mampupuner, Rússia. No interior da selva de Komi, 7 pilares de pedra imponentes, Mampupuner, erguem-se como espectros gigantes no topo do planalto plano dos Montes Urais. Geada, vento e chuva esculpiram esses monólitos de 42 metros de arenito permiano, deixando formas grotescas que se assemelham a sentinelas guardando a taiga. A lenda Mansi diz que xamãs gigantes perseguindo tribos se transformaram em pedra ao nascer do sol, imprimindo poder espiritual na terra. Acessível apenas por uma caminhada de vários dias, motoneve ou helicóptero caro, o local recompensa a perseverança com horizontes amplos de floresta e tundra sem fim. Sol da meia-noite queima carmesim sobre torres cobertas de líquen. No inverno, cortinas de aurora ondulam sobre campos de neve silenciosos. Protegido dentro da reserva Pechora Illich, Mampupuner preserva o tempo geológico e o mito cultural em uma solidão robusta e intocada, aguardando fotógrafos resistentes e buscadores de peregrinação. Ponto de vista da Lua, Angola. Empoleirado acima da fissura de Tundavala, perto de Lubango, o miradouro da Lua observa um planalto fraturado, caindo 1.200 metros até as planícies enevoadas da savana. O levantamento tectônico e a chuva incessante esculpiram contrafortes irregulares, ravinas e pináculos de pedra que brilham em cobre ao amanhecer, prateados sob o sol do meio-dia e vermelho brasa durante o pôr do sol. Acácias esparsas agarram-se a saliências onde pastores Hambi guiam cabras ágeis, por trilhas vertiginosas riscadas por séculos de passos. Cachoeiras sazonais desaparecem em profundezas invisíveis, seus ecos subindo como trovões distantes. O ar mais fresco da montanha mistura-se com os ventos do deserto do Namibe, criando inversões de nuvens em espiral no inverno. Acessível por uma estrada cênica à beira do penhasco, este panorama extraterrestre oferece vistas incomparáveis e contemplação acima da escarpa acidentada de Angola para caminhantes e sonhadores do amanhecer. Capelas de mármore. Na água turquesa do Lago General Carreira, na Patagônia, a erosão das ondas esculpiu cavernas ondulantes de mármore azul, branco e cinza, conhecidas como as capilas de mármore. Barcos deslizam pelos salões abobadados da Catedral de Mármore, onde a luz do sol se refrata nas paredes onduladas como vitrais em uma basílica submersa. Ângulos sazonais mudam as cores. Primavera em pastel aquamarine, meio do verão em safira profunda, outono em aço.
Andes cobertos de neve e pampas varridas pelo vento emolduram esta remota fronteira alcançada através da acidentada Ruta 7 e pequenas cidades de pescadores. Caiaquistas flutuam sob andorinhas mergulhantes e trutas saltitantes, tocando pedras polidas mais antigas que os dinossauros. Essas esculturas delicadas testemunham a arte paciente da água, permanecendo resilientes contra geleiras, tempestades e a passagem inexorável do tempo, aguardando viajantes curiosos com câmeras e admiração silenciosa. Velho de Roy, Escócia. Ao largo da costa batida pelas ondas de Orkney, o Old Man of Roy ergue-se a 137 metros, uma pilha de arenito separada das falésias vermelhas pela erosão implacável do Atlântico. Primeira escalada em 1966, suas 6 vias tradicionais testam aventureiros em rochas inclinadas e friáveis, vivas com os gritos de aves marinhas e rajadas de vento. Papagaios do mar e fulmares nidificam em fendas enquanto focas cinzentas balançam nas ondas espumosas abaixo. Acessível por balsa para a ilha de Roy e por um caminho de penhasco varrido pelo vento, a pilha brilha em laranja flamejante ao pôr do sol, projetando longas sombras sobre o charneca de Turfa e Urze. Tempestades podem um dia derrubar esta coluna frágil, mas, por enquanto, ela permanece desafiadora, incorporando o espírito marítimo bruto e indomado da Escócia, e inspirando alpinistas, poetas e observadores melancólicos. Passagem de Trollstigen, Noruega. O icônico Trollstigen da Noruega, a escada do Troll, serpenteia por 11 curvas fechadas através das dramáticas montanhas de Holmsdal, subindo 850 metros em apenas 8 quilômetros. Concluída em 1936, a maravilha da engenharia se agarra a paredes íngremes ao lado da cachoeira de 320 metros de Stigfossen, cujo spray se espalha sobre a pedra polida. Uma plataforma em balanço se projeta sobre o precipício, oferecendo vistas vertiginosas de vales verdes, picos irregulares e uma faixa de asfalto sinuosa abaixo. Lendas afirmam que trolls noturnos esculpiram os degraus, e a névoa de meio de verão que gira em torno das torres de granito alimenta o mito. Fechada por neve pesada de outubro a maio, Trollstigen reabre a cada verão para motociclistas, ciclistas e autocaravanas em busca de paisagens deslumbrantes, ecoando cachoeiras e arco-íris fugazes que se arqueiam pelo selvagem coração ocidental da Noruega, sob longos dias de luz e sol da meia-noite. Matterhorn. A quase perfeita pirâmide do Matterhorn perfura o céu alpino a 4.478 metros, atravessando a fronteira suíço-italiana. 4 cristas alinhadas aos pontos cardeais abrigam ascensões clássicas, com a crista Hurnley atraindo equipes de corda desde a primeira escalada de Whymper em 1865, que terminou tragicamente na descida. Zermatt, um resort sem carros abaixo, vibra com táxis elétricos, sinos de vaca e aroma de fondue, preservando vistas tranquilas do imponente pico refletido no lago Stellisey.
Caminhantes de verão atravessam prados floridos pontilhados de edelweiss. O inverno traz neve em pó para as famosas encostas e para o paraíso de geleiras. O alvorecer ilumina o Matterhorn de vermelho rubi, enquanto o crepúsculo projeta sua sombra sobre os vilarejos do vale. Silhueta mítica, escaladas desafiadoras e beleza sazonal fazem da montanha um símbolo duradouro do fascínio alpino da Suíça para artistas, alpinistas e românticos. Garganta do Verdon, França. O rio Verdon esculpiu um cânion de 25 quilômetros de comprimento e até 700 metros de profundidade através do pálido calcário da Provença, criando o maior desfiladeiro da Europa. Águas turquesa brilham sob penhascos íngremes, onde corajosos escaladores testam mais de 1.500 rotas e falcões peregrinos fazem ninho em saliências. A pitoresca Route de Crête oferece mirantes de tirar o fôlego como a Pointe Sublime, enquanto caiaques, pedalos e pranchas de stand-up deslizam por trechos tranquilos mais baixos. Campos de lavanda de verão perfumam os planaltos circundantes, suas fileiras violetas contrastando com as curvas esmeralda do rio. Aldeias medievais. Aiguines e Mostier-Sainte-Marie ficam no topo de cristas, oferecendo oficinas de cerâmica e degustação de queijo de cabra. O outono pinta os bordos de carmesim, intensificando os contrastes de cores. O desfiladeiro de Verdon combina drama geológico, aventura ao ar livre e charme provençal, em uma obra-prima natural, aguardando caminhantes, escaladores, remadores e sonhadores. Ilha da Madeira, Portugal. Erguendo-se das profundezas do Atlântico a oeste de Marrocos, a vulcânica Madeira combina imponentes falésias marítimas, florestas nubladas e vinhedos em terraços sob um clima subtropical apelidado de Ilha da Eterna Primavera. A floresta laurisilva da Unesco abriga aves estrelinhas endêmicas em meio a loureiros antigos, musgos e cachoeiras acessíveis por meio de levadas históricas que percorrem 2.000 quilômetros por encostas acidentadas. Os aventureiros caminham dos mercados de Funchal até o Pico Ruivo de 1.862 metros. Pedalam pelas curvas costeiras ou observam baleias cachalote ao largo. Praias de areia preta e piscinas naturais de lava oferecem banhos refrescantes após espetadas e bolo de mel. Festivais iluminam as ruas com danças folclóricas e fogos de artifício. A fusão de geologia vulcânica, vibrância cultural e florescimento durante todo o ano de Madeira cria um santuário atlântico exuberante, acolhendo caminhantes e botânicos. Cachoeira Quang-Si, Laos. Ao sul de Luang Prabang, a cachoeira Quang-Si desce 60 metros através de degraus de calcário em piscinas turquesa alimentadas por nascentes minerais. Passarelas de madeira e trilhas na selva serpenteiam sob bambus imponentes, onde borboletas voam entre orquídeas e samambaias gigantes.
O folclore local considera as quedas sagradas e as aldeias Hamong próximas visitam durante os festivais de bênçãos para purificação. Os fluxos da estação seca revelam grutas escondidas atrás de cortinas diáfanas. As chuvas de monção fazem a cascata inchar em fitas brancas trovejantes. Um centro de resgate de ursos do sol no início da trilha abriga ursos negros asiáticos confiscados de caçadores furtivos, acrescentando conhecimento sobre conservação. Os visitantes nadam em bacias frescas, fazem piqueniques sob árvores de fruta-pão e sobem por um caminho íngreme até mirantes panorâmicos com vista para vales de floresta tropical enevoados. Estalactites de cristal margeiam cavernas rasas. Zakynthos, Grécia. Flutuando no mar Jônico, Zakynthos encanta com enseadas, sob imponentes penhascos de calcário cobertos de pinheiros. A embarcação de carga enferrujada da praia de Navajo repousa sobre a areia branca, acessível apenas por barco, enquanto as tartarugas cabeçudas fazem ninho nas dunas protegidas de Kalamake a cada verão. As grutas marinhas ao longo do Cabo Skinari brilham em azul elétrico à medida que a luz solar se refrata através das câmaras de mármore. Fortes venezianos coroam o topo da colina de Bohali, supervisionando olivais, vinhedos e vilarejos animados com melodias de mandolim durante os festivais Panigiri. As tavernas servem estifado de coelho, doces com raspas de cítricos e vinhos verdea crocantes prensados a partir de uvas da ilha. Trilhas de caminhada atravessam prados de flores silvestres perfumados com tomilho e orégano, terminando em mirantes no topo de penhascos onde a água esmeralda encontra o céu cerúleo, capturando a harmoniosa mistura de natureza, história e joie de vivre de Zakynthos. Ayutthaya, Tailândia. Fundada em 1350, Ayutthaya floresceu como a capital cosmopolita de Sião, com suas torres douradas antes de ser destruída pelas forças birmanesas em 1767. Hoje, ruínas protegidas pela Unesco erguem-se em ilhas fluviais. Cabeças de Buda envoltas em figueiras no Wat Mahathat, shedes colossais do Wat Phra Sissamphet e prangs inspirados no estilo Khmer, refletindo em lagoas de lótus. Barcos de cauda longa navegam por canais arborizados, passando por casas de madeira sobre palafitas, monges em vestes açafrão e mercados fumegantes com macarrão de barco e doces de açúcar de palma. Ciclistas percorrem pistas sombreadas onde cabras pastam ao lado de leões de arenito desgastados. O festival anual de Loy Krathong ilumina os fossos com flutuadores iluminados por velas, revivendo o esplendor real. As inundações sazonais expõem fundações submersas e depositam lodo fértil para vibrantes hortas de mercado, ilustrando a contínua simbiose de Ayutthaya entre a cultura viva e a grandeza histórica. Lago de Como, Itália. A bacia azul em forma de híbrido do Lago de Como aninha-se entre os pré-Alpes da Lombardia, refletindo picos cobertos de neve e vilas renascentistas ao longo de 170 quilômetros de costa. Grandes propriedades como Vila Balbianello, Carlotta e Melzi escondem salões barrocos e jardins botânicos repletos de azaleias, camélias e sequoias.
ferries e lanchas. Riva fazem o transporte entre as ruas estreitas de Belágio, o calçadão à beira do Lago de Varena e as boutiques de seda de Como. Escadarias de pedra sobem vinhedos em terraços, produzindo nebiolo fresco e azeite, apesar da latitude norte. Os locais saboreiam misiltino, peixe seco do lago com polenta durante os festivais Sagra sob pérgolas perfumadas de jasmim. Os visitantes sobem no funicular Brunot para pôr do sol panorâmico. Caminham por florestas de castanheiros em direção ao refúgio alpino e nadam de litos que transformam o crepúsculo em reflexos cintilantes, garantindo a reputação atemporal do Lago de Como por elegância e escapismo. Mosteiro de Montserrat, Espanha. Alto no maciço serrilhado de Montserrat, na Catalunha, a abadia beneditina de Santa Maria se agarra a penhascos de 720 metros, abrigando a reverenciada estátua da Madonna Negra, descoberta, segundo a lenda, por pastores em uma caverna. Fundado em 1025, o mosteiro abriga o coro de meninos Escolania, cujos hinos reverberam através dos claustros góticos e da basílica com piso de mosaico. Cremallera, ferrovia de cremalheira e teleférico transportam peregrinos por torres de conglomerado esculpidas pelo vento e pela chuva. Trilhas de caminhada sobem até capelas de eremitas e miradouros, revelando vinhedos em mosaico, vales de pinheiros e a distante Barcelona cintilando além da névoa costeira. Dias de festa atraem milhares para procissões à luz de velas, enquanto barracas locais vendem mel, queijo matal e licor de ervas. Montserrat une devoção espiritual, geologia e cultura catalã em um santuário elevado. Mosteiros de Várzea, Geórgia. Várzea, um mosteiro em caverna do século XII nas montanhas Iruchet da Geórgia, estende-se por 13 níveis ao longo de um penhasco de 500 metros com vista para o rio Tmitkvari. Comissionado pela rainha Tamar, o complexo já escondeu 6.000 salas, igrejas, refeitórios, adegas, bibliotecas ligadas por túneis e escadas secretas. Afrescos dentro da Igreja da Dormição retratam Tamar coroada e Cristo Pantocrator, em meio a halos de lápis-lazuli. Canais alimentados por gravidade ainda gotejam água de nascente em pomares em terraços de nogueiras e romãs. Terremotos e invasões mongóis derrubaram as paredes externas, expondo fachadas em favo de mel que brilham douradas ao pôr do sol. Monges mantêm capelas perfumadas com incenso de alecrim, recebendo caminhantes que atravessam pontes arqueadas, escalam escadas de pedra e meditam em câmaras ressoantes que protegeram o coração espiritual da Geórgia. Catedral de Colônia, Alemanha. As torres gêmeas da Catedral de Colônia elevam-se a 157 metros acima do Reno, epitomizando a ambição gótica elevada iniciada em 1248 e concluída 632 anos depois, em 1880. Seu exterior de basalto abriga milhares de santos, gárgulas e janelas de traçado que ainda brilham em tons de carmesim e safira ao anoitecer.
Dentro, as abóbadas da nave abrigam o dourado santuário dos Três Reis, os assentos do coro e a janela de 11.263 pixels coloridos de Gerhard Richter. Uma escada em espiral de 533 degraus leva à plataforma da Torre Sul, com vista para as ruínas romanas, o horizonte moderno e as barcaças deslizando sob a ponte Hohenzollern. Bombas aliadas marcaram, mas pouparam a catedral, simbolizando resiliência em meio às cinzas da guerra. A Unesco reconheceu o monumento em 1996, celebrando sua mistura de fé, arte e engenharia, atraindo peregrinos e turistas. Antártica. A Antártica abrange 14 milhões de quilômetros quadrados de planalto de gelo, cadeias de montanhas e mares gelados que circundam o Polo Sul. O Tratado da Antártica, assinado em 1959, reserva o continente para a ciência pacífica, abrigando estações multinacionais que investigam registros climáticos, raios cósmicos e a ecologia do pinguim imperador. As plataformas de gelo como Ross, Ron e Larsen sustentam geleiras continentais, desprendendo icebergs tabulares que derivam em direção às floradas de krill do Oceano Antártico, sustentando baleias e albatrozes. A luz perpétua do verão derrete musgos costeiros e revela colônias de pinguins de Adélia. A noite polar do inverno acende auroras nos horizontes de cobalto. Expedições turísticas enfrentam as ondas da passagem de Drake, passam de Zodiac por penhascos de gelo e visitam cabanas centenárias de Scott e Shackleton. A Antártica perdura como a mais dura e pura natureza selvagem da Terra, destacando as questões climáticas e a resiliência humana. Tumbas de Kaunos, Turquia. Acima das curvas cercadas de juncos do rio Dalian, os túmulos lícios esculpidos em rocha de Kaunos se erguem como templos de pedra talhados em penhascos íngremes por volta do século IV a.C. Fachadas dóricas exibem frontões e pórticos com colunas, guardando câmaras funerárias que outrora estavam seladas com portas pesadas. Reis e sumos sacerdotes navegavam em barcaças funerárias por baixo, fundindo influências cárias, gregas e persas neste antigo porto. Olivais, pomares de romã e ruínas de um teatro romano cercam a necrópole, perfumada por sálvia e cítricos. Os visitantes chegam ao local de barco, passando por tartarugas cabeçudas, e depois sobem trilhas sinuosas para ver de perto os relevos desgastados e as amplas vistas dos pântanos. O pôr do sol banha as faces de calcário em âmbar, reafirmando o cruzamento cultural de Kaunos e a herança estratificada da Anatólia. Raja Ampat, Indonésia. O arquipélago de Raja Ampat, ao largo de Papua Ocidental, abriga mais de 1.500 ilhas cobertas de selva, cujas agulhas de calcário emergem de mares turquesa dentro do Triângulo de Corais. Sob os recifes abrigam biodiversidade, 1.300 espécies de corais, raias-manta, tubarões wobbegong e nudibranquios, explorados por mergulhadores à deriva em Blue Magic, Cape Cry,
e Mesowalls. Aldeias sobre palafitas acima dos manguezais oferecem hospedagem, servindo panquecas de sagu e jaca, enquanto tambores tifa acompanham danças ao entardecer. Caiaques deslizam por lagoas escondidas como vidro de jade sob calaus voando. Zonas de conservação geridas com proibições tradicionais de sazi protegem áreas de desova e revitalizam populações de tubarões. O turismo remoto, mas respeitoso, financia escolas e patrulhas de recifes, garantindo que o Éden marinho de Raja Ampat prospere para cientistas, aventureiros e futuras gerações. Val d'Orcia, Itália. Colinas ondulantes, estradas ladeadas por ciprestes e campos de trigo banhados pela luz toscana fazem de Val d'Orcia uma tela viva do Renascimento. A Unesco chama-o de uma paisagem cultural onde o design humano se funde com os ritmos da natureza. Cidades medievais no topo das colinas se erguem acima do rio Orcia, as piazzas idealizadas de Pienza planejadas pelo Papa Pio II, a fortaleza de Montalcino guardando os vinhedos de Brunello, as colunatas românicas de San Quirico. As estações pintam mosaicos em mudança. As papoulas da primavera brilham em vermelho. O verão torna a grama dourada. O outono perfuma o ar com a colheita de azeitonas prensadas e uvas fermentando. Agriturisme recebem hóspedes em casas de fazenda de pedra servindo massa pissi, pecorino e vinho tinto aveludado sob pores do sol âmbar. Spas romanos borbulham na incomum piscina central de Bagno Vignone, acalmando viajantes após passeios ensolarados. Fotógrafos, ciclistas e sonhadores encontram uma harmonia atemporal aqui. Setenil de las Bodegas, Espanha. Setenil de las Bodegas agarra-se a um desfiladeiro estreito, onde casas caiadas se aninham sob enormes tetos de calcário. Suas fachadas são metade rua, metade caverna. Os saliências naturais sombreiam a Calle Cuevas del Sol, enquanto a oposta Calle Cuevas de la Sombra permanece em crepúsculo perpétuo, proporcionando controle climático embutido durante os verões andaluzes. O nome da cidade lembra 7 cercos ferozes antes que as forças cristãs a capturassem em 1484, e antigas adegas ainda amadurecem xerez robusto e azeite. Bares de tapas servem chorizo ao vino, sob tetos de rocha pingando com estalactites. Acima, uma torre de castelo medieval observa pomares de amêndoas e terraços fluviais. Festivais homenageiam São Sebastião com flamenco, fogos de artifício e procissões que serpenteiam pelas ruas ladeadas de cavernas. Padeiros locais preparam doces mantecados. Dara, Turquia. A cidade-fortaleza de Dara se estende por penhascos de calcário queimados pelo sol, 30 quilômetros ao sul de Mardin, guardando antigas rotas comerciais mesopotâmicas desde que o imperador Anastácio a construiu no ano 505 d.C. Engenheiros esculpiram silos de grãos, cisternas e quartéis diretamente na rocha.
ligando os com túneis abobadados que ainda ecoam água pingando. Um fosso defensivo de 450 metros, parcialmente restaurado, revela diques de cantaria que outrora desviavam inundações contra a cavalaria persa. Ábsides de basílicas bizantinas exibem fragmentos de mosaicos de vinhas e pavões, cintilando sob a luz do sol inclinada. Arqueólogos recentemente descobriram uma necrópole contendo sepulturas coletivas de batalhas do século VII, humanizando a grande estratégia. Pastores de cabras guiam visitantes por olivais até anfiteatros esculpidos na rocha com vista para campos de mostarda e o lento rio Dara, onde anêmonas de primavera tremulam em carmesim entre rochas de basalto sob céus do deserto. Tulum, México. O Porto Maia Murado de Tulum coroa um penhasco de calcário a 12 metros acima do turquesa caribenho, comandando rotas comerciais entre Yucatán e a América Central de 1200 a 1500 da Era Comum. A pirâmide escalonada de El Castillo também servia como farol. Tochas alinhadas com recifes ao largo guiavam canoas carregadas de cacau, obsidiana, jade e mel. O Templo dos Afrescos preserva murais de jaguares celestiais sob deuses mergulhadores esculpidos, enquanto a ventosa Casa dos Ventos homenageia Eekatu. Abaixo, praias brancas encontram jardins de corais onde tartarugas marinhas flutuam por canais de correnteza. Cenotes no interior fornecem água doce e abrigam peixes cegos de cavernas sagrados para os sacerdotes. Visitantes pedalam por caminhos sombreados, observam o amanhecer tingir as muralhas de pedra e nadam sob pelicanos girando contra o horizonte aquamarino infinito, experimentando em primeira mão a engenhosidade maia costeira ali. Estrutura de Richá, Mauritânia. A estrutura de Richá, ou Olho do Saara, abrange 50 quilômetros através do planalto Adrar da Mauritânia, revelando anéis concêntricos visíveis para astronautas em órbita. Geólogos agora interpretam o alvo quase perfeito como uma cúpula erodida de arenito e quartzito do Mesozoico. Bandas alternadas resistentes se desgastam em cristas, camadas mais macias em depressões arenosas. Robustas acácias e tamareiras agrupam-se em torno de uades interiores, onde nascentes intermitentes sustentam acampamentos nômades. Caravanas de camelos ainda contornam antigas rotas comerciais, transportando blocos de sal de Taoudene em direção aos mercados costeiros. Estromatólitos fossilizados embutidos no quartzito central atestam mares do Paleozoico há muito desaparecidos. O pôr do sol transforma os escarpamentos circulares em cobre e violeta, enquanto a noite revela campos de estrelas que espelham os anéis abaixo, oferecendo aos observadores de estrelas uma simetria surreal em meio ao vasto silêncio do Saara esta noite. Skellig Michael, Irlanda. Skellig Michael eleva-se 218 metros das ondas do Atlântico, a 8 milhas do condado de Kerry. Seus picos gêmeos de arenito são ligados por uma cela repleta de ruínas monásticas do século VI. Degraus de pedra, mais de 600 entalhes, feitos à mão,
sobem penhascos íngremes até cabanas em forma de colmeia, oratórios e um pequeno cemitério onde o sol e o sal desbotaram cruzes celtas. Monges uma vez colheram gansos patola e coletaram água da chuva em cisternas, sobrevivendo a tempestades implacáveis e invasões vikings enquanto copiavam escrituras. O status de Unesco protege a arquitetura frágil e os locais de reprodução de papagaios do mar, tordas mergulheiras e painhos. Cotas rigorosas de visitantes permitem desembarques sazonais através de pequenos barcos, dependendo do clima. Os cineastas de Star Wars capturaram o eremitério de Luke Skywalker aqui, destacando este santuário ventoso onde fé, vida selvagem e mito cinematográfico convergem espetacularmente contra os ventos atlânticos. Colinas de Bentonita, Utah, Estados Unidos. As colinas de Bentonita de Utah desdobram um caleidoscópio de tons de ferrugem, lavanda, menta e cinza em colinas ondulantes, esculpidas a partir de cinzas vulcânicas transformadas em argila expansiva. Quando chove, as superfícies ficam escorregadias como sabão, desencorajando pegadas e criando poças espelhadas que refletem nuvens de tempestade. Cores em camadas registram erupções sucessivas e leitos de lagos antigos, agora expostos pela erosão do vento na região de Bears Ears, perto de Factory Butte. Arbustos de coelho esparsos e crostas criptobióticas aderem ao solo alcalino, enquanto buttes distantes emolduram um panorama marciano adorado por fotógrafos e astrogeólogos que testam rovers. O nascer do sol alonga sombras azuis, intensificando as estrias. O crepúsculo banha as colinas em um brilho pastel sob galáxias que brilham no céu desértico intocado. Caminhantes respeitosos pisam suavemente, preservando a textura frágil e a paleta atemporal hoje. Veravelier, Islândia. Veravelier, um oásis fumegante no árido planalto Kjolur da Islândia, fica entre as geleiras Langjökull e Hofsjökull, a 640 metros de altitude. Terraços de sílica, fumarolas de cobalto e poças de lama borbulhante colorem a lava negra com tons surreais de turquesa e laranja. A fonte termal, Evintirover, ainda aquece uma piscina adjacente, onde o fora-da-lei do século XVIII, Fiala Evintor, uma vez se banhou e cozinhou ovelhas roubadas de fazendas distantes. Viajantes que seguem a rota das terras altas mergulham em água mineral, enquanto montes de neve permanecem por perto, experimentando a rara coexistência de fogo e gelo. Passarelas protegem crostas delicadas de cinzas, abrigando musgos amantes do calor e rastros de raposas árticas. À noite, o vento sacode as cabanas meteorológicas enquanto auroras giram acima das aberturas fumegantes, criando um spa inesquecível em alta latitude na selvagem paisagem vulcânica para aventureiros resistentes de todo o mundo. Viaduto Pat, Filipinas. Construído durante o domínio colonial americano em 1913, o viaduto Pat se estende por 1,3 quilômetros ao longo das falésias ventosas de Ilocos Norte, com seus 11 arcos de concreto ecoando a engenharia ferroviária francesa, adaptada a tufões tropicais.
Outrora parte da linha Manila-Dagupan, a ponte transportava locomotivas a vapor carregadas de cana-de-açúcar e tabaco em direção aos portos do Golfo de Lingayen. Após sabotagem durante a guerra e décadas de desuso, caminhantes e ciclistas agora atravessam dormentes desgastados na trilha do patrimônio Besang Pass, contemplando o mar revolto e os coqueirais abaixo. Ao amanhecer, bancas de pesca pontilham a água safira. Ao anoitecer, pores do sol ardentes silhuetam pilares contra céus carmesim. Orquídeas selvagens agarram-se à alvenaria úmida e milhafres de dorso vermelho giram acima, afirmando a graça da natureza em recuperar este gracioso monumento de aço e concreto hoje. Monte Yasur, Vanuatu. O Monte Yasur eleva-se 361 metros na ilha de Tanna. Suas persistentes erupções estrombolianas inspiraram o Capitão Cook a apelidá-lo de O Farol do Pacífico em 1774. Uma curta viagem de Jeep 4x4 através das planícies de cinzas leva os visitantes até a borda da cratera, onde geysers de lapilli incandescente explodem em direção ao céu a cada poucos minutos, retumbando como trovões distantes. Novos chefes de Vanuatu realizam cerimônias de cava, interpretando a atividade vulcânica como mensagens dos espíritos ancestrais. Apesar das explosões constantes, as erupções permanecem moderadas, permitindo uma rara observação de perto das aberturas de magma sem equipamento especializado. Os passeios noturnos revelam fontes incandescentes silhuetadas contra o brilho da Via Láctea, enquanto a luz do dia exibe plumas de cinzas flutuando sobre florestas de figueiras e plantações de café. A volatilidade acessível de Yasur oferece uma intimidade incomparável com o coração derretido da terra para os visitantes. Parque Nacional das 100 Ilhas, Filipinas. Espalhadas pelo Golfo de Lingayen, o Parque Nacional das 100 Ilhas abriga, na verdade, 124 ilhotas de calcário coralino. Suas formas de cogumelo são cobertas por selva e cercadas por águas rasas azul esverdeadas. As marés que sobem e descem revelam passagens arenosas conectando aglomerados como as Ilhas Governors, Quezon e Marcos, ideais para snorkeling, acima de mariscos gigantes e peixes-papagaio. Caiaquistas serpenteiam por lagoas escondidas, onde raízes de mangue nutrem espécies juvenis de recifes e garças pousadas. Os mirantes nas ilhas Pilgrimage e Virgem oferecem pôres do sol panorâmicos que tingem o mar e o céu de âmbar. Os ecotours geridos pela comunidade aplicam políticas de levar o lixo embora e protegem andorinhões que nidificam e morcegos frugívoros endêmicos. Aventureiros fazem tirolesa entre penhascos, exploram cavernas catedral de abóbadas de calcário e saboreiam peixe dangite grelhado em jangadas de bambu flutuantes sob a calma estrelada de hoje à noite. Capanna Margherita, Itália. Empoleirada a 4.554 metros no topo de Punta Nifed, no Monte Rosa, a Capanna Margherita é o refúgio mais alto da Europa. Erguida em 1893 e nomeada em homenagem à Rainha Margherita de Savoy após sua desafiadora ascensão.
As paredes revestidas de aço da cabana resistem a ventos de furacão e temperaturas de -30, oferecendo beliches, polenta substanciosa e expresso para montanhistas que se aclimatam para cumes e travessias de esqui. Um pequeno laboratório estudou uma vez a fisiologia da altitude, hospedando os experimentos pioneiros de Angelo Mozzo sobre oxigênio no sangue. Janelas panorâmicas revelam o Matterhorn, o Mont Blanc e campos de sérax reluzentes que se estendem até a Suíça. O acesso envolve a travessia de geleiras passando por fendas marcadas por varas desde o refúgio Nifed. O amanhecer recompensa os alpinistas com o Alpenglow rosado, banhando as cristas geladas e o distante Vale do Pó muito abaixo em uma luz suave e cintilante. Isso conclui nossa jornada épica por 62 maravilhas, desde monólitos pré-históricos até infernos de lava, das alturas do Himalaia aos enigmas do Saara. A resposta ao nosso quiz, a porta do inferno queimando desde 1971, é a cratera de gás Darvaza, no Turcomenistão. Qual maravilha te deixou sem palavras? Deixe sua escolha nos comentários abaixo para que possamos comparar listas de desejos. Se este vídeo despertou sua vontade de viajar, aperte o botão de curtir, inscreva-se para mais aventuras e ative o sino para nunca perder a próxima contagem regressiva. Compartilhe isso com outros exploradores e inspire a próxima viagem deles. Obrigado por viajar conosco. Continue buscando o extraordinário, mantenha-se curioso e nos veremos no próximo destino. Boas viagens até que nossos caminhos se cruzem novamente. Thank you.